Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre as estruturas de iteração aplicando a instrução do while. Enquanto a instrução while, no processo de repetição de execução, analisa de forma booleana as condições com relação a uma dada variável para executar os comandos no laço, a instrução do while promove a pré-execução desses comandos para depois realizar a análise booleana com relação à variável em questão e dar como procedente ou não o processo de iteração, se o processo deve continuar ou não. Essa é a diferença entre tais instruções, a ordem dos acontecimentos dentro do processo de iteração. Vamos observar um fluxograma de funcionamento de uma estrutura simples de iteração com o uso de do while. Você digita uma declaração inicial, por exemplo, x igual a um certo valor. Ao construir uma estrutura de iteração com a instrução do while, o componente do executará o laço, ou seja, faça a execução previamente, assim como atualiza a variável declarada por você. Após a execução do laço, ocorre a análise booleana com relação à variável que foi atualizada, através do componente while. Essa análise dá como procedente ou não a repetição de execução do laço, podendo esse ser repetido várias vezes, até que não seja mais procedente, deixando apenas gerar uma última execução, mesmo que essa seja improcedente. E assim o programa continua com outras execuções fora dessa estrutura. A estrutura é interrompida. Ou seja, do ele faz a execução prévia, em seguida a componente while analisa se continua ou não a iteração. A instrução do while são duas partes dessa instrução. É um conjunto. A instrução do passa a conter o laço com suas instruções, cuja quantidade depende do programador, o que ele quer criar, o que ele quer desenvolver. A instrução while analisa as condições da variável que foi declarada inicialmente, permitindo ou não que do itere o laço que está sob sua submissão. Assim como na instrução while, do while também atualiza o valor associado à variável no laço. E temos aqui alguns exemplos na tela, que são os mesmos de vídeos anteriores. Tem ali as operações básicas de adição, subtração, multiplicação. E temos também a adição do identificador de resto da divisão entre dois números. E temos ali as atualizações típicas de uma unidade, que é o mais mais e o menos menos. Agora vamos a uma atividade. Gere um programa que peça repetidamente um número e informe seu quadrado, ou seja, número vezes número. Automatize a saída da estrutura quando esse valor for 5 ou seu múltiplo. Eu vou gerar um programa que solicite um número, eu vou digitar esse número e em seguida ele vai apresentar o valor do quadrado desse número. Se eu por acaso escolher o valor 5 ou múltiplo de 5, ele apresentará sim o quadrado desse valor, mas o loop será interrompido, o processo de iteração, a estrutura de iteração será interrompida. Iniciando aqui o while do Gianni, eu vou primeiro inserir as bibliotecas padrão, include stdio.h, a biblioteca de entrada e saída, include stdlib.h, biblioteca padrão para acionar funções em geral. E agora eu vou salvar esse trabalho inicialmente. Vou chamá-lo de square.c. Próximo passo, eu vou declarar a minha variável. Eu vou trabalhar só com uma variável n, ela vai representar o número com o qual eu vou fazer o cálculo do quadrado, ou seja, o número vezes ele mesmo. Eu vou iniciar a função int main, função principal do código.
e dentro do par de chaves o código será executado. Eu vou iniciar a estrutura de iteração, começando com a instrução do, ou seja, faça a execução do seguinte laço. Nesse laço eu vou ter uma sequência de funções printf e scanf. Primeiro é um printf solicitando um valor e eu insira um valor. Informe um número. Em seguida eu vou usar uma função scanf. Essa função ela vai permitir que eu acesse a memória referente à variável n e insira lá um valor. A sintaxe é o %d, eu vou abrir um string, %d, fecha string, e essa string de formatação será substituída pela sintaxe e-comercial, que é o autorizador, vamos dizer assim, autorizador de acesso ao espaço de memória referente à variável n. É com esse símbolo que eu consigo acessar a memória e eu preciso ao lado colocar a variável para ter o acesso para a edição, para inserir um valor lá. Agora eu vou utilizar outra função printf, dessa vez com um resultado. Vou utilizar uma quebra de linha para que esse resultado fique abaixo do valor que eu digitar. Eu vou digitar um valor e logo abaixo será apresentado um resultado. E aqui será quadrado desse número é dois pontos. Eu vou colocar aqui uma sequência, uma espécie de operação matemática nesse formato e sairá na impressão. E os fatores são %d e %d. Eu estou utilizando duas strings de formatação, pois eu vou substituí-las agora. Resultado %d. Vou utilizar três quebras de linha, porque eu vou solicitar o número e se ele for diferente de 5 ou de seu múltiplo, o processo ele será repetido. Vai solicitar o número de novo. E assim vai ficar solicitando o número até que eu digite o número 5 ou o múltiplo de 5. E essas três quebras de linha é para separar um procedimento de outro. Ou seja, uma execução e a repetição da execução e a outra repetição, elas serão separadas por três quebras de linha. Vou fechar a string. E agora eu vou colocar as variáveis que substituirão as strings de formatação que eu digitei agora há pouco. E as variáveis, como eu apenas estou trabalhando com uma, será n e o resultado da multiplicação de n vezes n. E esse é o meu laço. Eu tenho uma sequência de solicitação do número, digitação do número e apresentação de resultado. E agora eu preciso colocar a componente while, que vai analisar se haverá repetição ou não da execução do laço sob uma certa condição. Qual é a condição? A condição seria o seguinte: eu preciso colocar aqui que enquanto o resto da divisão entre n e 5 for diferente de zero, ou seja, enquanto n não for múltiplo de 5, então o laço pode ser executado novamente. E a sintaxe será o seguinte: eu vou colocar aqui a operação de resto de divisão, n percentual 5, ou seja, o resto da divisão entre n e 5, diferente de zero. A expressão para esse operador lógico diferente será da seguinte forma: o operador lógico para diferença de valores é exclamação igual, ou seja, um valor diferente do outro. Então leia-se assim: enquanto o resto da divisão entre n e 5
for diferente de 0, execute o laço, repita a execução do laço. Caso contrário, se for igual a 0, então eu vou ter que encerrar a estrutura. E ela será encerrada automaticamente. Mas eu preciso apresentar uma informação de que ela foi encerrada. Eu apenas vou colocar aqui fim. Eu poderia informar outra coisa, mas vamos deixar dessa forma. Observe que aqui nessa estrutura do while, você não tem o uso do par de chaves na componente while, porque ela não executa nada. Ela apenas faz a análise se a repetição deve continuar ou não. Perceba também que eu não inseri nenhuma atualização de variável. Poderia haver a atualização, mas aqui eu estou trabalhando com a inserção manual de valores. Sempre que houver a repetição, será solicitada a inserção de um valor referente a n. E essa é a minha atualização, eu estou atualizando manualmente. Então eu não preciso colocar nenhum atualizador, nenhuma operação de atualização de variável. E este é o meu programa, eu vou compilar e vou rodá-lo. E aqui vem a primeira informação, informe o número, eu vou colocar 6. O quadrado desse número é 6 vezes 6, 36. Aí, como o número não é múltiplo de 5, então ele repete o processo. Ele repete a execução do laço. Informe o número. 7. O quadrado desse número é 49. Não é múltiplo de 5. Informe o número. Vou colocar aqui 12. O quadrado desse número é 144. Repete-se o laço porque não é múltiplo de 5. Agora, se eu colocar aqui 5, ele informa, sim, que o quadrado desse número é 25. E em seguida, a componente while faz a análise da repetição ou não. Vai repetir? Atende à condição que foi imposta por while? Não. Então, o laço será interrompido. Eu posso rodar novamente. E dessa vez eu vou colocar aqui 35. 35 é múltiplo de 5. Ele informa o quadrado do número e depois analisa se haverá repetição ou não, com relação à condição que foi digitada anteriormente. E observe que ele não interrompe de imediato o laço. O laço é executado, depois verifique se pode continuar. E nesse intervalo, a impressão ela já é feita, ela já é executada. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.